Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade, meu Pai, de estar aqui mais uma vez na Tua presença. Dessa vez eu te peço, meu Pai, pelo irmão João Marcos, que vai levar a palavra do Senhor, meu Pai, que a palavra que ele proferir toque aos nossos corações, que a palavra que Deus colocou no coração dele, meu Pai, seja, meu Pai, tudo que a gente estiver precisando nessa noite, que toque em nosso coração, meu Pai, e que da maneira que a gente entrou aqui, a gente saia diferente, meu Pai. E que a boca dele, meu Pai, seja a boca do Senhor. E que só da boca dele, meu Pai, saiam bênçãos e palavras de abençoar. E que o Senhor, meu Pai, coloque na vida dele a Tua bênção, a Tua mão, e que conduza essa palavra com a palavra do Senhor. Eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Satisfação inenarrável. Vocês estavam com saudade, né? É muito bom estar aqui mais uma vez. Um pouco nervoso, acostumado a ficar atrás das câmeras, mas se é para glorificar a Deus e é para abençoar os irmãos, a gente está aqui para servir. Amém? Amém. Mesa de juventude, como o Daniel falou, a todo vapor, e que possa ser um mês maravilhoso para todos nós, creio que para os irmãos também. Minha boca já está seca porque eu estou nervoso. Consegui, obrigado. Irmãos, esse mês estamos falando enquanto eu viver. Eu aproveitei a dica do Daniel de também usar um pouco da música tema. Também a Michelle falou, deu a mesma ideia. E eu trouxe então essa mensagem, enquanto eu viver, contarei a tua história. Inverti a ordem, mas enquanto eu viver, contarei a tua história. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos 7, do verso 54 ao 60. É gostoso ouvir o barulho das páginas passando. E nessa noite, eu gostaria de trazer um pouco da história de Estevão. E aqui no verso 54 diz, cortou o áudio? Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor. Ó Pai amado, usa a mim para trazer a Tua mensagem essa noite, e que não seja a mim falando, mas o Senhor, Pai. Abençoe cada irmão que está aqui presente e os que estão assistindo também, que essa palavra possa ir de encontro aos corações de cada um, Senhor Deus. E que, se for da Tua vontade, pessoas possam ouvir essa palavra e quebrantar seus corações e entregar a Ti as suas vidas. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Engraçado nós vemos nessa passagem
Estevão, um rapaz jovem ainda, e é comum a gente pensar que nascemos, crescemos, envelhecemos e um dia morremos. E muitas vezes, quando vemos notícias de pessoas tão jovens morrendo, sempre vem aquele sentimento ruim, né? Nossa, tinha uma vida toda pela frente, poderia fazer tantas coisas ainda. E quando somos jovens, pensamos assim, nossa, tem tanto tempo ainda de vida para viver. Quando é criança, principalmente, imagina que quando virar adulto vai demorar muito tempo ainda. E já os mais velhos, creio assim, eu já estou começando a sentir isso, brincadeira, mas o tempo vai passando e você pensa, nossa, já passou tanto tempo. E o mais assustador é quando você encontra alguém que tinha muito tempo que você não via e você fala, nossa, essa menina já está desse tamanho. É sempre engraçado quando a gente percebe o tempo passando. E eu até comentei isso com meus irmãos, que depois que eu casei e fiquei esse tempo fora de casa, eu assustei, porque eu cheguei na casa dos meus pais e eles tinham envelhecido. E eu falei, nossa, eles envelheceram tanto assim. Porque quando se convive, você vê o tempo, não sente o tempo passando, né? Mas o tempo é isso, né? Nós vamos crescendo, envelhecendo, as forças vão se acabando. E tem até um ditado que eu acho legal que diz, na infância temos disposição e tempo, mas falta dinheiro. Já na fase adulta, temos disposição e dinheiro, mas falta tempo. Na velhice, sobra tempo e dinheiro, mas não temos disposição. E é realmente esse o fluxo da vida que a gente normalmente espera viver. Mas agora nós temos aqui o jovem Estevão, que nos seus últimos momentos de vida olha para o céu, tão jovem e poderia fazer ainda tantas coisas. Vamos voltar então às nossas Bíblias, em Atos 6, de 8 a 11. Creio que os irmãos já conhecem essa história, mas eu gostaria de a gente revisar ela. Por que que Estevão morreu? Em Atos 6:8 fala, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Vamos ler só até aqui. Então o que aconteceu? Logo depois que Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou, esse jovem Estevão teve contato com essa história, com esse acontecimento. E logo que ele entendeu qual era a importância de Jesus naquele momento, qual era a missão de Jesus naquele momento, era como se toda a vida dele começasse a fazer sentido. E não sei vocês, mas quando eu estava na escola e tinha uma questão difícil que eu não conseguia fazer, alguma matéria difícil que eu não conseguia entender, e eu esforçava, a cabeça da gente até fica doendo, até esquenta, e quando finalmente você entende, parece que dá uma chave, virou dentro do cérebro. E eu creio que Estevão foi a mesma coisa. Ele vivendo toda uma tradição, desde os seus pais, um contando para o outro, desde lá de Moisés, todas as tradições. E agora ele vendo o próprio Jesus, que foi crucificado e ressuscitou, diante de tantas pessoas, de tantas testemunhas. Aí, nesse momento, eu imagino que como se um quebra-cabeça estivesse montado. E ele conseguiu ver a imagem completa de toda a obra de Jesus. Mas essas pessoas que estavam aqui junto com Estevão
não queriam entender, eles preferiam ainda ficar olhando as peças separadas. E não só isso, não queriam ouvir, como também usaram de maneiras inadequadas de discussão. Começaram a trazer mentiras e apagar pessoas para trazerem mentiras, falando que todo aquele discurso que ele tinha falado, contando as suas origens, porquê de toda a sua origem do povo de Israel, é como se ele estivesse blasfemando contra Moisés, blasfemando contra Deus. E esses homens usaram como o pai da mentira, usaram de mentira para caluniar contra Estevão. Então Estevão foi levado a julgamento. E isso descreve em Atos 7, 1 e 2. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões e irmãos. Eu não vou me delongar nessa parte, mas é uma mensagem maravilhosa, e conforme eu fui lendo e também estudando mais, é realmente isso que eles estavam discutindo, creio que isso que eles estavam discutindo com esses homens. Ele percebeu o que a religiosidade do tempo dele estava fazendo com as pessoas. As pessoas religiosas estavam cegando as outras pessoas. E ele vem justamente para criticar esses falsos doutores, esses falsos mestres. E ele vai discorrendo desde lá de Abraão. Antes de Abraão ser circuncidado, Deus havia chamado ele. E o povo, os líderes, falavam: não, para ter salvação precisa estar circuncidado. Mas Abraão já tinha aceitado a Deus antes mesmo da circuncisão. Moisés, ele vem falando sobre Moisés, que o povo de Israel criticavam Moisés, não seguiam as ordens de Moisés, eram desobedientes. E, da mesma forma, esses líderes que endeusam Moisés, os pais deles fizeram isso com Moisés, os pais deles fizeram isso contra Deus. Então, ele vem mostrando todo o pecado de Israel desde do passado, mostrando tudo de errado que eles estavam ensinando agora. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar também é o quão vazio era a religiosidade deles, porque eles idolatravam o próprio templo, sendo que Deus mesmo, lá em Isaías, disse: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas. E é justamente esse discurso que Estevão fala aqui no capítulo 7, 49. E o povo e os líderes usavam do templo como se Deus realmente estivesse lá, como se Deus realmente estivesse lá no altar, lá na Arca da Aliança. Mas Deus não está lá, Deus está no céu e tudo pertence a Deus. Mas por que então ter o templo? Por que temos a igreja? Por que tem pessoas que dizem: não preciso vir à igreja, eu sou o templo de Deus, eu posso cultuar a Deus? Tudo tem um propósito de Deus, e o propósito de Deus para o templo é que o povo se reunisse e adorasse, da mesma forma que a igreja, que estamos aqui nos reunidos, para adorar a Deus, para aprender mais sobre Deus. E Estevão entendeu isso perfeitamente naquele momento. E logo depois, seguindo o discurso de Estevão, no verso 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas.
vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a aguardastes. Eu imagino que, naquele momento, quem estava ouvindo Estevão deve ter ficado irado de uma forma absurda. E creio que, no momento de raiva, é quando a gente comete as piores coisas as coisas que a gente mais se arrepende na vida. E esses homens, eles não queriam acreditar em Estevão, eles estavam possessos de raiva. E eles não queriam ouvir o que Estevão está falando. Cristo tinha sido anunciado por gerações. É uma coisa que até o pastor Hugo falava. Todos os profetas que foram passando por Israel tinham uma particularidade deles, se remetia a Cristo, seja a mansidão, seja o entendimento. Então, a todo momento, trazia e vinha chegando a palavra por gerações de que Cristo estava para vir. E tantos outros, assim como Estevão, foram entregues e morreram por causa dessa palavra. E não só eles, como também o nosso próprio Salvador foi entregue e crucificado. Mas, graças a Deus, Ele tem o perdão. E homens tão brutos como esses que chegaram a matar Estevão, eles também tinham a esperança do perdão. Até mesmo quando nós vamos ler, voltando ao início da mensagem, quem estava ao pé, quem estava lá, era o próprio Saulo. Também nós conhecemos a história dele. Então, mesmo que tivesse crucificado o próprio Cristo, ou concordasse com quem crucificou o próprio Cristo, Deus ainda ofereceu o perdão a essas pessoas. Mas esses homens escolheram fechar o seu coração. E naquele momento, Saulo também escolheu fechar o seu coração. E foi só depois de algum tempo, Saulo viajando para Damasco, que Jesus foi até ele. E nós vemos isso em Atos 9:5. E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, vamos introduzir agora na nossa história mais um personagem, Saulo de Tarso. Até esse momento, nós temos a história de Estevão, um jovem que morreu por causa do Evangelho de Cristo. E agora nós vamos ter o Saulo, que foi um desses que ajudou a matar Estevão. E o que significa recalcitrar? Recalcitrar é como se tivesse ferpas ou espadas enfiadas nele e ele não queria aceitar que isso estava incomodando ele. A morte de tantos cristãos em sua mão, até mesmo de Estevão, incomodava o seu coração e ele sentia que tinha alguma coisa errada. Mas a sua perseverança na religiosidade era tão forte que ele preferia não acreditar e, mesmo que estivesse incomodando, ele preferia resistir. Então, foi preciso que Jesus, cegasse ele para então abrir os olhos do seu coração. E de um homem bruto surgiu um cristão manso e que, mesmo cheio de pecado, pediu perdão a Deus e creu. E a conversão dele é tão maravilhosa que nós vemos depois em suas cartas, uma delas em Romanos 10:9, diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, de um homem totalmente fechado, surgiu um homem tão manso quanto Paulo, depois mudou seu nome. E ele confiou que, mesmo de todas essas coisas ruins que ele fez no passado,
todos os pecados que ele cometeu no passado, se ele confessasse a Deus os seus pecados e cresce no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, seria salvo. E também, em Romanos 5,10, ele disse: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Um pecador como Saulo, para ele a graça superabundou, foi tão grande, principalmente porque ele entendeu o quão pecador ele era. E também me lembra da história de Jesus, enquanto estava com seus discípulos, que uma mulher chegou até Jesus, chorando a seus pés, enxugava e lavava os pés de Jesus com seus cabelos e com bálsamo, porque ela entendeu os seus pecados, o tamanho dos seus pecados, e a graça de Deus foi muito maior para ela, enquanto que o religioso que estava junto com Jesus naquele momento, ele fechou o coração, ele não reconhecia o tamanho dos seus pecados, então a graça para ele era pouca, a presença de Jesus não fazia sentido para ele. Então, de um lado nós temos um jovem cristão que acabou de morrer, Estevão, e agora Paulo, que foi morrer bem mais velho. E quando velho, chegou à conclusão de sua vida: porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Qual a diferença que nós temos na vida de um jovem que viveu pouco e na vida de um homem que viveu razoavelmente bom, um tanto bom? É que os dois entenderam que o viver é Cristo, independente se é pouco ou se é muito. O resto, o morrer, o que vem depois é ganho. O que aconteceu com Paulo? Isso está em Filipenses 1:21. Paulo, depois de entender realmente o Evangelho de Cristo, assim como Estevão, ele deve ter sentido o coração queimando de falar: não, eu tenho que contar, eu tenho que falar do Evangelho para outras pessoas também. Agora que ele chegou a mim, eu também tenho que contar para os outros. Então ele vai fazendo várias viagens missionárias, até que a um determinado momento ele é levado preso para Roma. Mas mesmo preso, ele não deixava de falar de Cristo. Eu só consegui perceber a profundidade do momento que Paulo estava vivendo quando eu assisti um filme chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. Então até peço aos irmãos licença para trazer esse exemplo desse filme. Era um momento em que os cristãos eram queimados vivos e usados como lâmpadas para iluminar as ruas. E todo dia, toda semana, cristãos eram colocados em jogos para serem mortos por leões ou contra gladiadores. E um momento tão desesperador no filme mostra, não é retratado isso na Bíblia, é uma licença poética, creio, Lucas, lá no meio, preso também, prestes a ser jogado para os leões, e vários outros cristãos juntos com ele, e eles desesperados, falando: você sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer hoje? O que vai acontecer amanhã? E Lucas conta: amanhã teremos jogos e seremos jogados para os leões. E todos começam a entrar em desespero e Lucas fala: calma, gente, calma. Mesmo que morramos hoje ou amanhã, estaremos na glória. E nesse momento todos se acalmam e ficam tranquilos. E era nesse momento que Paulo estava lá em Roma. E em meio a tanta violência, Paulo trazia uma mensagem de amor. E também, mais uma licença, uma conversa que ele estava tendo com um oficial romano, ele diz assim: imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você abaixa
e põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente, a água começa a escorrer pelos dedos, até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à morte. Ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir junto com tudo que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado que escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Olha que ponto Paulo chegou de compreender o motivo da sua vida e o seu refúgio e a sua esperança, que mesmo que tudo isso de ruim estivesse acontecendo, não é aquele punhado de água, é um oceano todo com Cristo. E o que estamos buscando? Encher a mão ou nos entregarmos ao oceano? O pecado está em nós desde o nascimento e por causa dele estamos condenados ao inferno. Mas Deus nos amou e entregou o seu Filho para ser morto na cruz, para perdão dos nossos pecados. E se pedimos perdão a Ele, recebemos o Espírito Santo como marca e como consolador que nos garante que um dia estaremos juntos na glória, não por nossos méritos, mas pela graça de Deus. E essa é a mensagem de Paulo, essa é a mensagem de Estevão, que viveram as suas vidas para levar essa mensagem. E um exemplo que eu gostaria de dar também é um filme bobinho, um filme infantil. Não sei se os irmãos conhecem, é o Toy Story 4. O que acontece na história? O garotinho ali até deu um sorriso ali, conhece. Na história, uma menininha pega um punhado que a gente diria de lixo, uma colherzinha, alguns arames, e cria um bonequinho. E vai e escreve o nome dela no bonequinho. E na história os bonecos têm vida, eles interagem uns com os outros, não com os humanos. E um outro brinquedo, esse sim um brinquedo, ele começa a cuidar desse garfinho. E a todo momento, esse garfinho, ele via uma lata de lixo e ele queria correr para a lata de lixo e se jogar na lata de lixo. Porque ele sabia que ele era lixo. Eu falei, não, eu sou lixo, eu tenho que ir para o lixo. E o outro brinquedo, o Woody, ele falava, não, você não é lixo. Olha esse nome que está escrito em você. Esse nome diz que você pertence a essa criança. Então você não é lixo. E a todo momento o Woody tinha que ficar vigiando o garfinho para não ir para a lata de lixo. E com nós somos a mesma coisa. Jesus coloca o seu nome em nós. E por causa do nosso pecado, nós nos sentimos como lixo e queremos correr para a lata de lixo. Queremos correr de volta para o pecado. Mas quando Jesus põe um nome em nós, nós deixamos de ser do pecado e pertencemos a alguém, pertencemos a Jesus. E no fim da história, o garfinho entende isso e para de procurar a lata de lixo. E o que vamos fazer com essa mensagem? O que vamos fazer com esse exemplo bobinho? Vamos viver e contar essa história para outras pessoas? Que possamos ser luz na vida de muitas pessoas e abençoar a vida de muitas pessoas. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Pai amado, Pai santo, obrigado por mais essa mensagem, por mais esse momento que tivemos aqui na Tua casa. Obrigado por cada um presente aqui, que ouviu a Tua palavra, Senhor Deus. Nos use e nos capacite, Senhor Deus, para vivermos para Ti, independente se for muito,
se for pouco, mas que vivamos para Ti, para contar essa história a todos, Senhor Deus. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Passo a palavra, Pastor Wallace. Jesus colocou o seu nome em nós. Amém por isso? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos fazer mais uma oração. Iniciando essa semana, que esse nome de Jesus na sua vida seja, de certa forma, visto por outras pessoas. E que essas outras pessoas também queiram este nome de Cristo gravado na vida delas. Que o amor, o santo amor de Deus Pai, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre essa igreja e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus os abençoe grandemente. Após o pós-lúdio, estamos despedidos.